Você sabia que neste exato momento em que está assistindo a este vídeo, seus rins estão filtrando cerca de meia xícara de sangue a cada minuto? Isso dá aproximadamente 200 litros de sangue todos os dias. E aqui está a parte assustadora. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão, sem saber, destruindo esses órgãos vitais com os alimentos que comem todos os dias. Alguns desses alimentos provavelmente estão na sua cozinha agora mesmo, e você pode até ter comido um deles no café da manhã hoje. Até o final deste vídeo, você vai descobrir os 10 alimentos mais perigosos que estão danificando silenciosamente os seus rins. E acredite em mim, o número 7 vai te chocar, porque é algo que os médicos costumavam recomendar para uma boa saúde. Então fique comigo até o final, porque eu também vou compartilhar o que você deveria comer no lugar disso para proteger e até ajudar a curar os seus rins. Olá pessoal, Dr. William aqui e bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, é aqui que falamos sobre saúde real, ciência real e soluções reais que realmente funcionam. Agora, antes de mergulharmos no tema de hoje, quero te pedir um favor rapidinho. Se você achar essa informação valiosa, e eu sei que vai achar, aperte o botão de se inscrever e ative o sino das notificações para nunca perder conteúdos que podem salvar vidas como este. Além disso, deixe seu like neste vídeo, porque isso realmente nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tudo bem, vamos direto ao ponto. Seus rins são dois dos órgãos mais subestimados de todo o seu corpo. A maioria das pessoas nem pensa neles até que algo dê errado, e até lá pode já ser tarde demais. Esses órgãos em forma de feijão, cada um com aproximadamente o tamanho do seu punho, são verdadeiras potências. Eles filtram resíduos do seu sangue, equilibram os fluidos do seu corpo, regulam a pressão arterial, produzem glóbulos vermelhos e mantêm seus ossos saudáveis. Quando seus rins não estão funcionando corretamente, resíduos se acumulam no seu sangue, e isso pode levar a complicações graves, incluindo doença renal, insuficiência renal e até morte. O mais preocupante é que a doença renal é frequentemente chamada de assassina silenciosa, porque você pode não apresentar sintomas até já ter perdido até 90% da função dos seus rins. É por isso que a prevenção é absolutamente crítica e tudo começa com aquilo que você coloca no prato. Então vamos falar sobre o primeiro alimento que está destruindo seus rins, e esse está na geladeira de quase todo mundo. Estou falando das carnes processadas. Sim, aquelas tiras de bacon práticas que você ama no café da manhã. O peito de peru do seu sanduíche, cachorros quentes, salsichas, salame e pepperoni. Esses alimentos são carregados de sódio e conservantes, especialmente nitratos e nitritos. Quando você consome quantidades excessivas de carnes processadas, está forçando seus rins a trabalhar além do normal para filtrar todo esse sódio. A alta ingestão de sódio faz seu corpo reter água, o que aumenta a pressão arterial. E a pressão arterial elevada é uma das principais causas de danos nos rins. Os conservantes presentes nas carnes processadas também geram compostos nocivos durante a digestão, que criam estresse oxidativo e inflamação nos tecidos renais. Estudo após estudo mostrou que pessoas que consomem carnes processadas regularmente têm um risco significativamente maior de desenvolver doença renal crônica em comparação com aquelas que limitam ou evitam esses alimentos. Então, se você está comendo bacon e salsicha todas as manhãs, você está literalmente preparando o terreno para problemas renais no futuro. Agora, falando em sódio, vamos para o segundo destruidor dos rins, e esse é o excesso de sal de mesa e alimentos ricos em sódio em geral. Eu sei o que você está pensando. Todos nós sabemos que sal faz mal, certo? Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A ingestão diária recomendada de sódio é de cerca de 1.500 a 2.300 mg, o que equivale mais ou menos a uma colher de chá de sal. Mas a pessoa média consome mais de 3.400 miligramas por dia. Isso é quase o dobro do que o seu corpo precisa, e seus rins estão pagando o preço. Veja, quando você come sal demais, seus rins têm que filtrá-lo do seu sangue. Esse processo exige água, então seu corpo retém água extra para diluir o sódio. Isso aumenta o volume sanguíneo, o que eleva a pressão arterial. Com o tempo, essa pressão constantemente alta danifica as delicadas unidades filtradoras dos seus rins, chamadas néfrons.
Uma vez que esses néfrons são danificados, eles não conseguem se regenerar. Você fica com função renal reduzida para o resto da vida. E aqui está o detalhe: a maior parte do sódio que consumimos não vem do saleiro na sua mesa. Vem das refeições de restaurante, alimentos embalados, sopas enlatadas, jantares congelados, condimentos e molhos. Você pode estar consumindo quantidades perigosas de sódio sem nem perceber. O terceiro alimento da nossa lista vai surpreender muitos de vocês, porque é algo que muitas pessoas bebem todos os dias achando que é inofensivo. Estou falando de refrigerantes. Seja refrigerante comum, cheio de açúcar, ou refrigerante diet, carregado de adoçantes artificiais, ambos são terríveis para os seus rins. Vamos começar com o refrigerante comum. Uma única lata contém cerca de 40 gramas de açúcar, geralmente na forma de xarope de milho rico em frutose. Quando você consome tanto açúcar de uma vez, seu nível de açúcar no sangue dispara dramaticamente. Seus rins então precisam trabalhar ainda mais para filtrar o excesso de glicose. Com o tempo, isso pode levar à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2, que é a principal causa de insuficiência renal no mundo. Mas isso não é tudo. O ácido fosfórico dos refrigerantes realmente altera a composição da sua urina de uma forma que favorece a formação de pedras nos rins. Pesquisas mostraram que pessoas que bebem um ou mais refrigerantes por dia têm um risco 23% maior de desenvolver doença renal crônica em comparação com aquelas que bebem menos de um refrigerante por semana. E se você acha que trocar pelo refrigerante diet é a solução, pense de novo, porque isso nos leva ao próximo destruidor dos rins. Os adoçantes artificiais, que são encontrados em refrigerantes diet, alimentos sem açúcar e aqueles pacotinhos coloridos que você vê nas cafeterias. Durante anos, eles foram divulgados como a alternativa saudável ao açúcar. Mas as pesquisas agora estão mostrando uma história muito diferente. Estudos descobriram que consumir 2 ou mais bebidas adoçadas artificialmente por dia está associado a uma queda significativa na função renal. Os mecanismos exatos ainda não são totalmente compreendidos, mas os pesquisadores acreditam que os adoçantes artificiais podem alterar suas bactérias intestinais, causar mudanças metabólicas e desencadear respostas inflamatórias que danificam os tecidos renais. Aspartame, sucralose e sacarina já foram associados a problemas renais em diversos estudos. E aqui está algo realmente preocupante. Muitas pessoas que mudam para adoçantes artificiais acabam consumindo ainda mais deles porque acham que são saudáveis. Colocam no café, no chá, no iogurte e bebem vários refrigerantes diet achando que estão fazendo uma boa escolha. Mas na realidade, estão trocando um destruidor dos rins por outro. Agora, vamos falar sobre o alimento número 5. E esse é controverso, porque fomos informados por décadas de que ele é essencial para ossos fortes. Estou falando do excesso de laticínios. Agora, não me entenda mal. Os laticínios podem fazer parte de uma dieta saudável para algumas pessoas. Mas quando o assunto é saúde renal, excesso de laticínios é um problema. Aqui está o porquê. Os laticínios são ricos tanto em cálcio quanto em fósforo. Embora você precise desses dois minerais, excesso deles pode ser prejudicial, especialmente se seus rins não estiverem funcionando de forma ideal. Quando você consome laticínios em excesso, seus rins têm que filtrar o excesso de fósforo. Se eles não conseguirem acompanhar, o fósforo se acumula no seu sangue, o que retira cálcio dos seus ossos e o deposita nos seus vasos sanguíneos e em outros tecidos moles. Isso leva à calcificação vascular, o que aumenta o risco de doença cardíaca. Além disso, o alto teor de proteína nos laticínios, especialmente no leite, queijo e iogurte, coloca uma pressão extra sobre seus rins. As proteínas animais geram mais resíduos metabólicos que seus rins precisam filtrar em comparação com as proteínas vegetais. Para pessoas que já têm função renal reduzida, consumir laticínios em excesso pode acelerar a progressão da doença renal. A palavra-chave aqui é excesso. 1 ou 2 porções de laticínios por dia normalmente está tudo bem para a maioria das pessoas. Mas se você está bebendo vários copos de leite, comendo queijo em todas as refeições e comendo iogurte como lanche, talvez esteja exagerando. O alimento número 6 pode estar na sua despensa agora mesmo, e é algo que frequentemente é considerado saudável. Estou falando de certos alimentos ricos em oxalato.
especialmente quando consumidos em excesso. Agora, os oxalatos são compostos naturais encontrados em muitos alimentos vegetais. Em quantidades normais, eles não são um problema para a maioria das pessoas. Mas quando você consome muitos alimentos ricos em oxalato, especialmente se tem tendência a pedras nos rins ou já possui problemas renais, está pedindo problema. Os oxalatos se ligam ao cálcio na sua urina para formar cristais de oxalato de cálcio, que são o tipo mais comum de pedra nos rins. Os alimentos particularmente ricos em oxalatos incluem espinafre, ruibarbo, beterraba, acelga, batata doce, amendoim, amêndoas e chocolate. Eu sei o que você está pensando, mas espinafre não deveria ser um superalimento? E você está certo. O espinafre é incrivelmente nutritivo e a maioria das pessoas pode consumi-lo sem problemas. Mas se você está fazendo enormes smoothies de espinafre todos os dias ou comendo grandes saladas de espinafre, pode estar se preparando para ter pedras nos rins. A chave é moderação e variedade. Não coma os mesmos alimentos ricos em oxalato em grandes quantidades todos os dias. Varie suas folhas, alterne suas castanhas e preste atenção em como seu corpo responde. Se você já teve pedras nos rins antes ou tem histórico familiar disso, talvez queira ser particularmente cauteloso com alimentos ricos em oxalato. Agora, chegamos ao número 7, e esse é aquele que mencionei no começo que vai te chocar. Você está pronto? É o excesso de proteína animal vinda da carne vermelha, aves e peixe. Agora, antes de começar a escrever comentários irritados, deixe-me explicar. Proteína é essencial para a vida. Você absolutamente precisa dela para crescimento muscular, reparo de tecidos, produção hormonal e inúmeras outras funções. Mas como a maioria das coisas na nutrição, mais nem sempre é melhor. Quando você come proteína animal, seu corpo a quebra em aminoácidos. Esse processo cria resíduos metabólicos, especialmente ureia, creatinina e ácido úrico. Seus rins são responsáveis por filtrar esses resíduos do seu sangue. Quando você come grandes quantidades de proteína animal de forma consistente, está criando mais resíduos metabólicos do que seus rins foram projetados para suportar a longo prazo. Isso coloca seus rins sob estresse crônico e pode levar a uma condição chamada hiperfiltração, em que seus rins estão trabalhando além do normal. Ao longo dos anos e décadas, esse trabalho excessivo constante pode danificar as unidades filtradoras dos seus rins. Dietas ricas em proteína, especialmente aquelas pesadas em carne vermelha, têm sido associadas a maior risco de pedras nos rins, progressão da doença renal em pessoas que já têm problemas renais e até o desenvolvimento de doença renal crônica em indivíduos aparentemente saudáveis. As pesquisas mostram que proteínas vegetais não criam o mesmo nível de estresse metabólico nos rins que as proteínas animais criam. Então, se você está seguindo uma daquelas dietas extremas e hiperproteicas em que come enormes bifes e vários peitos de frango todos os dias, talvez queira reconsiderar sua abordagem, especialmente se doença renal existe na sua família. Seguindo para o número 8, e esses são alimentos que muitas pessoas comem todos os dias sem pensar duas vezes. Estou falando dos alimentos enlatados, especialmente sopas enlatadas, vegetais enlatados e feijões enlatados. Agora, os alimentos em si não são necessariamente o problema. É o que acontece com eles durante o processo de enlatamento. Primeiro, existe a questão do sódio. Os alimentos enlatados são notoriamente ricos em sal porque ele é usado como conservante e intensificador de sabor. Uma única lata de sopa pode conter mais de 2.000 miligramas de sódio, o que é mais do que toda a ingestão diária recomendada. E como discutimos anteriormente, sódio em excesso é um ataque direto aos seus rins. Mas há outra preocupação com os alimentos enlatados que muita gente não conhece. É um químico chamado BPA, ou bisfenol A, que é usado no revestimento da maioria das latas de alimentos. O BPA é um desregulador endócrino que já foi associado a diversos problemas de saúde, incluindo danos renais. Estudos mostraram que o BPA pode interferir na função das células renais e pode contribuir para a doença renal crônica.
Quando você consome alimentos enlatados, especialmente os ácidos como o tomate, o BPA se desprende do revestimento da lata e passa para o seu alimento. Mesmo latas livres de BPA frequentemente usam químicos alternativos que podem ter efeitos semelhantes. A boa notícia é que você pode evitar esse problema facilmente escolhendo alimentos frescos ou congelados em vez de enlatados. Ou, se você comprar alimentos enlatados, procure versões com baixo teor de sódio e enxágue bem antes de consumir para reduzir tanto o sódio quanto quaisquer resíduos químicos. O número 9 é outro surpreendente e é algo que as pessoas frequentemente escolhem justamente porque acham que é a opção mais saudável. Estou falando do pão integral e de outros produtos de grãos integrais quando consumidos em excesso. Agora, os grãos integrais são definitivamente melhores do que os refinados para a maioria das pessoas, mas existe um detalhe quando se trata da saúde dos rins. Os grãos integrais são significativamente mais ricos em fósforo do que os grãos refinados. Seu corpo absorve cerca de 40 a 60% do fósforo de fontes vegetais, como os grãos integrais. Embora isso seja menor do que a taxa de absorção das fontes animais, ainda assim se acumula se você estiver comendo pão integral, macarrão, cereal e biscoitos integrais ao longo do dia. Para pessoas com rins saudáveis, isso geralmente não é um problema. Mas para qualquer pessoa com função renal reduzida, mesmo que seja uma redução leve que ela talvez nem saiba que tem, o excesso de fósforo vindo dos grãos integrais pode se acumular no sangue. Níveis altos de fósforo no sangue estão associados a doenças cardiovasculares e aumento da mortalidade em pessoas com doença renal. Além disso, produtos de trigo integral costumam ter mais sódio do que as pessoas imaginam, especialmente pães comerciais, biscoitos e cereais. Alguns pães integrais contêm 200 a 300 miligramas de sódio por fatia. Coma um sanduíche e você já consumiu 1/4 do seu limite diário de sódio só com o pão. Novamente, isso não significa que você nunca deva comer grãos integrais. Significa que você precisa estar atento e não exagerar, especialmente se tiver quaisquer fatores de risco para a doença renal. E finalmente, chegamos ao número 10. O último alimento que está destruindo seus rins. E esse provavelmente é a toxina renal mais consumida no planeta. É o álcool. Seja cerveja, vinho ou destilados, o álcool é diretamente tóxico para os seus rins. Aqui está o que acontece quando você bebe. O álcool é um diurético, o que significa que faz você urinar com mais frequência. Isso pode não parecer grande coisa, mas na verdade causa desidratação. Quando você está desidratado, seus rins têm dificuldade para desempenhar corretamente sua função de filtração. Seu sangue fica mais concentrado com resíduos e seus rins precisam trabalhar muito mais para limpá-lo. Isso coloca um estresse enorme sobre as células renais, mas esse é apenas o efeito agudo. O consumo crônico de álcool tem consequências ainda piores. Beber regularmente aumenta sua pressão arterial e, como discutimos, pressão alta é uma das principais causas de danos nos rins. O álcool também danifica diretamente os túbulos e as unidades filtradoras dos seus rins em nível celular. Ele aumenta o estresse oxidativo e a inflamação, o que destrói o tecido renal com o tempo. Pessoas que bebem muito, definidas como aquelas que consomem mais de 3 doses por dia, têm um risco significativamente maior de desenvolver doença renal crônica. E aqui está algo que muita gente não percebe. A combinação de álcool com uma dieta rica em proteína, como comer um grande jantar com bife acompanhado de várias bebidas, é particularmente prejudicial para os seus rins, porque tanto o excesso de proteína quanto o álcool estão colocando estresse nos seus rins ao mesmo tempo. Se você tem problemas renais existentes ou histórico familiar de doença renal, o álcool deve ser rigidamente limitado ou completamente evitado. Então aí está. Os 10 alimentos que estão destruindo seus rins: carnes processadas, excesso de sal, refrigerante, adoçantes artificiais, laticínios em excesso, alimentos ricos em oxalato em excesso, proteína animal em excesso, alimentos enlatados, excesso de grãos integrais e álcool. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando, Dr. William. Se eu cortar todos esses alimentos, o que sobra para comer? E essa é uma pergunta justa.
A boa notícia é que proteger seus rins não significa que você nunca mais poderá desfrutar de nenhum desses alimentos. Trata-se de moderação, consciência e de fazer escolhas melhores na maior parte do tempo. Em vez de carnes processadas, escolha opções frescas e não processadas. Em vez de colocar sal em tudo, use ervas e especiarias para dar sabor. Em vez de refrigerante, beba água, chá de ervas ou água com frutas frescas. Em vez de adoçantes artificiais, use pequenas quantidades de adoçantes naturais como mel cru ou xarope de bordo quando precisar de algo doce. Em vez de excesso de laticínios, obtenha seu cálcio de uma variedade de fontes, incluindo folhas verdes, amêndoas e leites vegetais fortificados. Tenha atenção com alimentos ricos em oxalato se você tiver tendência a pedras nos rins. Equilibre sua ingestão de proteína entre fontes vegetais e animais e não exagere. Escolha alimentos frescos ou congelados em vez de enlatados sempre que possível. Aproveite os grãos integrais, mas fique atento ao tamanho das porções e limite o álcool a um consumo moderado ocasional ou evite-o completamente. Seus rins são órgãos incrivelmente resistentes, mas eles precisam da sua ajuda. Eles precisam que você faça escolhas conscientes sobre aquilo que está colocando no seu corpo. O bonito é que quando você começa a comer para apoiar a saúde dos seus rins, também está apoiando a saúde do seu coração, do seu cérebro, do seu fígado e do seu bem-estar geral. Tudo está conectado. Pequenas mudanças se transformam em grandes resultados com o tempo. Talvez você comece cortando o refrigerante esta semana. Na próxima semana, reduza o consumo de carnes processadas. Na semana seguinte, comece a ler rótulos e escolher opções com menos sódio. Essas mudanças graduais são sustentáveis e funcionam. Também quero te lembrar que se você tem qualquer condição de saúde já existente, especialmente diabetes ou pressão alta, ou se doença renal existe na sua família, você deve trabalhar de perto com seu profissional de saúde para monitorar sua função renal. Exames simples de sangue e urina podem detectar problemas renais cedo, muitas vezes antes de você ter qualquer sintoma. A detecção precoce e a intervenção podem desacelerar ou até interromper a progressão da doença renal. Não espere até começar a sentir sintomas, porque até lá danos significativos já podem ter ocorrido. Antes de encerrarmos, quero ouvir você. Qual desses 10 alimentos mais te surpreendeu? Você consome algum deles regularmente? Que mudanças você vai fazer depois de assistir a este vídeo? Deixe suas respostas nos comentários abaixo, porque eu leio cada uma delas e adoro ouvir você. E se você achou este vídeo útil, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode acabar salvando os rins de alguém e possivelmente a vida dessa pessoa. Além disso, se você quer mais conteúdos como este sobre proteger sua saúde naturalmente por meio da alimentação e do estilo de vida, certifique-se de estar inscrito neste canal com as notificações ativadas. Eu publico novos vídeos toda semana, cobrindo temas que seu médico talvez não tenha tempo para explicar em uma consulta de 15 minutos. Muito obrigado por assistir hoje. Eu sou o Dr. William. E lembre-se, sua saúde é sua riqueza. Cuide do seu corpo porque é o único lugar que você tem para viver. Vejo você no próximo vídeo. Mantenha-se saudável, mantenha-se forte e continue lutando pela melhor versão de